Vambora, meu povo, fazer arte comigo. Quem é das que assim, não joga fora uma reforma? Pois é, eu vou fazer isso com esse móvel. O bichinho tava todo bagaçaiado, porque estragou os pés dele. E aí a gente botou esse pedaço de madeira aqui, mas não tem nada a ver, né? Então vamos, minha filha, tampar os buracos que ficou das emendas aqui e dar uma lixada nele pra gente pintar. Vamos pintar ele de preto. Todo mundo, não pinta de preto, não, deixa. Não, gente, eu quero preto, porque tu já sabe. Quem já me segue aqui já viu, né? Que minha sala tá preto com rosa e a gente quer tudo preto com rosa. Então a gente não tem dinheiro pra comprar um novo, nós vai reformar o velho que tá todo bagaçaiado, deixar ele novinho. E aí que eu já comecei a lixar pra poder tirar o brilho da tinta, né? Pra gente pintar. E vamos na minha filha, essa bagaceira aqui, vamos ver se vai dar certo. Claro que vai dar certo. Dá certo em nome de Jesus. Gente, tudo bem com você? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Como vocês viram aí na introdução do vídeo, tô reformando ali o móvelzinho do cantinho do café. E eu nem ia gravar, daí de repente eu decidi gravar mostrando pra vocês. Só que precisa de dias. Fiz ontem ele, né? Passei a massa ali nele, agora tenho que lixar pra depois pintar. E vou fazer tudo isso com vocês. Aí aproveitar que hoje já é outro dia, você tá vendo que eu tô com outra roupa, fui organizar a casa, que graças a Deus não tá muito desorganizada, nem muito suja, mas é dia de sexta-feira, então é dia que eu organizo, dou aquela passadinha de pano, deixo tudo prontinho pro final de semana. Vocês já me perguntaram muito quem foi que me ajudou a ter hoje esta casa, e ela tá vindo aqui, e eu fiz um bolinho de milho ontem de noite pra gente tomar um cafezinho, pelo menos botar os papos em dias, né? E a casa já está quase toda limpa, sala limpa e organizada de ontem. A mesa tá aqui da posta pro jantar, porque almoço só vai ser eu e Paula mesmo. Os quartos, forrar as camas e limpar o chão dos quartos, porque o banheiro eu já limpei hoje de manhã cedo. A cozinha já está limpa, eu coloquei aqui, a mesa simplesmente não tem muita coisa, só um bolinho aqui mesmo. Apesar que tem pão, não sei se ela vai querer, né, mas eu fiz um bolinho. Está limpa, já deixei limpa de ontem. Gente do céu, continuando aqui. Eu não gravei, porque eu fiquei com vergonha de pedir ela pra perguntar se eu podia gravar ela ou não. Fiquei com vergonha, gente. Mas ela vai ver esse vídeo aqui. Depois ela fala comigo se posso gravar quando ela vier aqui de novo. Fiquei com vergonha. E aí veio também a dona da casa aqui. Tava todo mundo tomando café. E acabei ficando com vergonha de perguntar a ela se podia gravar, sabe? Porque eu sou desse jeito ainda. Aqui, ó. A prova do crime tá aí, ó. Os pratos sujos. Que ficou pra lavar. Elas foram embora agora. E eu vou terminar de limpar o quarto, minha irmã. Quero compartilhar o que eu vivi na minha infância e que foi frustrante e um peso pra mim depois de casada. Quando eu era criança, minha mãe me ensinou que eu tinha que fazer o serviço de casa. E ali eu tinha que lavar, passar, cozinhar. Aos 8 anos de idade eu já fazia o serviço de casa, já comecei muito cedo a ser dona de casa. E isso me trouxe muitas frustrações e ódio para o serviço de casa. Eu odiava fazer aquilo. E pior ainda, eu fazia e pra minha mãe não estava bem feito. E às vezes a gente tomava cacetada. Já tomei panelada na cabeça por não lavar mal a panela. E aquilo ali só me trazia mais raiva e ódio com o serviço de casa. Então eu dizia que precisava aprender a de casa porque eu ia casar com um homem rico. E que eu ia ter minha dependência, trabalhar e pagar alguém pra cuidar da minha casa. Porque eu já trabalhava com 13 anos de idade, minha filha, trabalhar pra poder não fazer um serviço de casa, porque eu odiava. E eu achando que trabalhar fora eu não ia ter que fazer o serviço de casa. Era ao contrário. Trabalhava fora, ainda tinha que chegar em casa, tinha um serviço no final de semana pra fazer. Durante a semana não dava não, porque eu chegava, já ia pra escola também. E aí, mas no final de semana tinha roupa pra lavar, tinha casa pra limpar, tinha tudo pra fazer. E a gente passava só raiva. Eu tomei uma birra, minha irmã, por coisa de serviço de casa que você não tem noção. E aí foi a guerra. Casei. E casei com bucho cheio. E aí, minha filha, eu tive dona de casa e cuidar da minha casa. E você pensa que eu fazia com amor? Não, eu fazia na força do ódio, da raiva mesmo. Porque tudo que eu queria era pegar, botar minha filha na escola e ir trabalhar pra poder pagar alguém pra cuidar da minha casa. Era tudo que eu queria. Tinha que esperar um momento. Porque também, do mesmo jeito que eu não queria cuidar de casa, também não queria que ninguém cuidasse da minha filha tão pequenininha, porque eu morria de medo de fazer alguma coisa com ela. E aí eu falei, não, vou esperar a criança crescer. E aí, quando ela estiver já indo pra escola, eu arrumo um serviço. Minha irmã, o que eu não sabia era que eu brigando na briga minha com Deus. Deus queria me moldar, queria me ensinar que é possível ser uma dona de casa com amor, que é possível você ter prazer e gratidão a ele ao cuidar da sua casa. Mas eu, na verdade, eu só tinha era raiva. E tudo que eu queria era trabalhar fora e pagar alguém. E quando minha filha cresceu, que eu falei, agora eu vou trabalhar. E eu doida pra trabalhar, né, pra poder a gente
não fazer o serviço de casa. Ah, minha irmã, Deus me surpreende. Eu engravido do nada do Gabriel. E aí foi meu chororô, minha guerra de novo, que eu não ia poder trabalhar fora, porque já tava grávida, ia vir uma criança e eu não ia poder trabalhar. Acho que vocês me perguntam, então você, depois que foi mãe, você nunca trabalhou? Não, de carteira assinada não, mas eu sempre dei jeitinho de ganhar o meu dinheiro. No Brasil, eu já trabalhei com unha, com cabelo, vendia peça íntima. Teve uma época que precisou de alguém para vender água num posto de gasolina, porque a loja de conveniência tinha sido fechada. E eu fui lá vender, na época tinha Esté, né? E ela, de um aninho, levava a minha filha pra lá, minha irmã, e vendia. Quando chegava em casa, tinha que cuidar da casa. E a força do ódio estava ali. Cuidava com amor? Não. Cuidava na força do ódio, mas cuidava. E pra mim era mais pesante ainda, porque eu queria trabalhar pra ganhar dinheiro, pra pagar alguém, pra fazer aquilo que eu mais odiava fazer, que era cuidar da minha casa. Mas não. E aí eu me sentia mais cansada ainda, porque eu trabalhava dentro de casa e às vezes fora, ganhava o suficiente pra pagar alguém pra cuidar. E a raiva de cuidar da casa estava ali, pregnada no meu sangue. E foi assim durante muitos e muitos anos da minha vida. Eu não cuidava com amor. Eu cuidava na força do ódio, mas cuidava. E foi que aí um dia vim parar aqui na Itália. E foi aqui, neste lugar, que eu fui aprender com Deus a cuidar da minha casa com amor. Fui curada dos traumas da minha infância, que eu fui curada daquilo que minha mãe fez, que para ela era o certo na época, porque ela foi criada assim. Ela achou que estaria me ensinando a ser uma boa dona de casa, que eu seria uma excelente dona de casa, sem saber que ela estava criando traumas e me prejudicando, porque era uma coisa que eu odiava fazer. A minha filha, ser moldada por Deus, dói, é difícil e não é de um dia pro outro. Mas eu aprendi a cuidar da minha casa com amor. Quando eu me rendi ao Senhor, quando eu entendi que não adiantava brigar com Deus, que Ele queria me curar e que Ele queria me ensinar a ser aquilo que Ele me chamou para ser. Uma boa esposa, uma boa mãe e uma boa dona de casa. Uma mulher virtuosa. Eu não aprendi a ser dona de casa com amor de um dia para o outro. Foi muito difícil. Foi uma guerra constante entre eu e as minhas vontades, entre me render àquilo que Deus queria que eu fosse. Um dia eu me rendi e disse para o Senhor: Deus, eu me rendo. Eis-me aqui. Eu abro mão das minhas vontades, abro mão do meu trabalho, eu abro mão de tudo para viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Então, cura-me, transforma-me e me ensina a cuidar da minha casa com amor. Me ensina, Senhor, a ser uma dona de casa com amor, não uma dona de casa, porque tem muitas donas de casa que cuidam da sua casa, que deixa a sua casa arrumada, que deixa a sua casa organizada, mas não faz com amor. Ela faz lamentando, ela faz murmurando, ela faz brigando. Eu, serviço de casa, como eu via, um peso. E ela faz por obrigação e não por amor, por prazer em cuidar da sua casa. Se para você não é prazeroso, porque realmente você não faz ele com amor. Não precisa ver o que foi que causou. Talvez foi algo que você viveu na tua infância, que hoje você faz o serviço de casa por fazer. Faz porque você é obrigada a fazer. E não faz porque você ama fazer. Não faz porque você tem amor em fazer. Então, eu posso dizer hoje que eu faço o serviço da minha casa com amor porque eu fui curada dos meus traumas no passado. Eu fui curada, deixei o que eu vivi no passado e entendi que minha mãe, ela não é culpada, ela não errou, ela tentou acertar a maneira dela, da forma que ela aprendeu. E hoje eu não julgo a minha mãe por ter feito aquilo comigo. E hoje eu aprendi que com Deus a gente pode ser cada vez melhor. Nós podemos fazer cada vez melhor. Que aquilo que nós não sabemos, menina, não tem um professor melhor nessa terra do que o Espírito Santo para te ensinar. Eu aprendi a fazer bolos salgados com Jesus. Imagine ser dona de casa. O que não pode fazer? Talvez você hoje obriga seus filhos, sua filha a ser uma boa dona de casa, a fazer porque ela precisa aprender, porque senão amanhã ela não vai ser uma dona de casa. E eu posso te dizer uma coisa: tem como sim aprender com o Espírito Santo. E sim, ele é o melhor professor. Não obriga seu filho ou sua filha a fazer aquilo que ele não gosta de fazer. Se ele gosta de te ajudar, ok, bota para te ajudar. Isso é bom, concordo plenamente. Agora, se teu filho ou tua filha não gosta, não faça, porque amanhã você vai estar gerando algo inconscientemente na vida do teu filho. E a gente tem um dilema aqui em casa. Criança e adolescente, eles precisam dedicar aos estudos. Enquanto você estudar, a mamãe vai estar aqui para fazer tudo por você. A partir do momento que tu não quer estudar mais, não quer nada com a vida, aí tu, então chegou a hora de trabalhar. Aí você fala assim: não, mas a criança tem que fazer o serviço de casa, senão ela cresce preguiçosa.
E eu tenho um exemplo para te dar. A minha sogra, ela cresceu os filhos dela dessa maneira. Meu marido não é preguiçoso, é um trabalhador de mão cheia. Quem me segue aqui sabe muito bem. Faz todos os serviços dentro de casa. Ajuda, me ajuda. E ele poderia ser, né? Um encostador, um preguiçoso. Mas sabe por que que não é? Não porque minha sogra ensinou ele desde pequenininho a fazer as tarefas de casa, mas sim porque ele teve exemplo. Ele se espelhou no pai dele. O meu sogro era um homem que ajudava a minha sogra. Tudo serviço de casa. E minha sogra sempre disse, nossa, o Ricardo parece o pai dele. Nunca esqueça que nós somos espelhos para os nossos filhos. Cortando um assunto aqui, eu tô mostrando pra vocês a reforma que eu estou fazendo no móvel. E agora eu vou lixar toda essa bagaceira aqui que eu fiz, né? Essa massa que eu passei aqui. Enquanto isso, vamos continuar com a história. Então pode ter certeza que eles espelham em nós. Então se você é uma boa dona de casa, mesmo que você não ensine a tua filha, mesmo que ela não goste, uma manhã quando ela precisar, você pode ter certeza. Tudo que ela for fazer, ela vai falar, minha mãe fazia assim. Minha mãe fazia assim. Ela vai se espelhar em você. E hoje eu posso dizer isso porque eu vivo isso na minha vida. Eu vivo isso na minha história com a minha filha mais velha, que hoje ela mora sozinha. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como é a história dela. O que foi que aconteceu com a história por eu não ensinar ela quando criança. Me arrependo? Será que eu me arrependo? Ou eu agradeço a Deus e meu marido por ter me feito fazer tudo diferente. Fechado, eu cometi o mesmo erro que minha mãe fez comigo. Eu agradeço a ele por ter me ensinado a ser de verdade mãe. Mãe cuida. Quanto a criança, ela precisa ser criança, ela precisa viver a infância dela, ela precisa brincar, ela precisa estudar. É isso que ela precisa. Ela não precisa ajudar nos serviços de casa, porque para você fazer o serviço de casa, peça para Deus te dar essa leveza. Peça para Deus te dar leveza na maternidade. Peça para Deus te encher. E você vai entender que você precisa cuidar dele, que você precisa dedicar o teu tempo. Tudo isso vai passar. E uma manhã você não vai ter mais ele ali para você estar cuidando e você só vai sentir saudade desse tempo, de ter sido mãe, tempo pequeno. Senti no coração de compartilhar a minha história. Talvez algo que você já viveu. Talvez você se encontre assim, não gostar de cuidar da sua casa, em sentir um peso, em acreditar que é obrigação dos seus filhos ajudar a fazer o serviço de casa, ao ponto de botar os seus filhos para fazer as tarefas de casa, para cuidar da casa, algo que é seu. Essa é a verdade, porque quem casou foi você, quem quis ser mãe foi você. E se talvez você foi mãe, como eu, sem escolha, você é mãe. Você, a obrigação é sua cuidar da sua casa e não dos seus filhos. Não estou dizendo para você que você não pode pedir para ele organizar brinquedos, essas coisas. E se para ele isso não é um peso, você tem que fazer a direcionar ele para aquela leveza. Se você começar a gritar e obrigar, você pode ter certeza, aquilo ali só vai se tornar mais peso ainda para o teu filho. Então muda a tua rota. Talvez se você está errando nessa fase, muda, ainda é tempo, porque eu comecei a fazer os mesmos erros da minha mãe. Mudei a rota e eu posso dizer, sou grata a Deus e ao meu marido por ter mudado a rota, feito tudo diferente. E hoje eu posso dizer, valeu a pena. Tenho uns filhos exemplares. E graças a Deus, mudei a forma de educar os meus filhos. Eu posso dizer, filhos igual o meu, tá difícil de achar. Aonde eles vão, a gente só recebe elogios pelos filhos que hoje eu tenho. Quero agradecer a você que chegou até o final desse vídeo. Espero que ele tenha falado ao teu coração. E se ficou alguma dúvida, pode perguntar que eu estou aqui para estar te respondendo. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.